A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Como é que vocês estão? Vem chegando. Como é que tá a iluminação? Como é que tá a voz? Me responde. Obrigada, Senhor. Assim, carregando de trazer quem precisa ouvir pra cá, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Gratidão por mais um dia. Vamos agradecer, Pai Senhor Jesus Cristo. Bora agradecer por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada por tudo que tem feito e por tudo que há de fazer. Nós somos gratos pela sua presença, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos pelo respirar, somos gratos pelas pequenas coisas que o Senhor faz na nossa vida. Quando você ama alguém, o amor ele começa de pequenas demonstrações. Alguns são bons de falar, outros são melhores agindo. E acredito que o amor foi uma das formas mais lindas que Deus usou para nos unir com outra pessoa ou com outras pessoas. Acredito que o amor seja a raiz de todos os males. Mas não é sobre amor que eu vou falar, mas eu vou continuar falando por enquanto. Dai-nos, Senhor, um coração cheio de amor. Dai-nos, Senhor, um coração cheio de amor. Dai-nos um coração grato. Grato pelas pequenas coisas, grato pelo existir, gratos pelo sacrifício na cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Todos os dias, se você puder agradecer, mais do que reclamar, você verá mudanças acontecendo na sua vida repentinas. Porque imagina quando você tem um filho e esse filho não reconhece as coisas que você faz para ele. É lógico que não precisamos, não temos que esperar a recompensa dos homens, né? Na verdade, a gente não tem que esperar a recompensa dos homens, mas temos que esperar a recompensa de Deus. Ele nos recompensa, a Bíblia diz. Mas imagina um filho que todos os dias você planta uma sementinha de amor e essa sementinha de amor ela não é reconhecida. Deus ele é tão misericordioso que mesmo nós reclamando, e muitas vezes a gente pedindo para que Ele
acabe com o nosso sofrimento da forma mais drástica, né? Essas horas são horas que Deus não escuta a gente. Essas horas são horas que Ele não escuta a gente. E aí, de novo, amanhã Ele demonstra mais um carinho por você. Depois Ele demonstra mais um pouco de carinho por você. Mas você vive reclamando. Eu ouvi dizer que a murmuração é uma oração feita a Satanás. Todas as vezes que tivermos prestes a reclamar da nossa vida, se a gente pegasse e desse uma olhada no que tem tanta gente passando por aí, a gente teria vergonha de reclamar. E todos os dias é isso que Ele faz. Ele presenteia você com mais um dia de vida. Pra que, Suelen? Pra que, pastora? Para que você possa ser um pouco mais diferente todos os dias. E quando eu falo diferente, está muito além das aparências. Quando eu falo diferente, está muito além do corpo físico, daquilo que a gente pode ver. Porque isso aqui, essa capa, todas as outras pessoas veem. Mas Deus, Ele tem um auto-scanner do seu coração e das suas intenções. Tem uma música que tem esse trecho. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Por mais que convivamos 20, 30, 40, 50 anos com uma pessoa, a gente nunca vai conhecê-la por completo. E por mais que eu caminhe comigo, eu sempre terei atitudes também ao quais eu irei me decepcionar comigo mesmo. E isso é fato. Então, nós entendemos que a gente pode se decepcionar também. Amém, pastora. Mas hoje eu vim tocar num assunto eu já preguei isso muitas vezes. Só que hoje eu venho com base bíblica para dizer e para quebrar alguns paradigmas da igreja. Que é a perfeição. Hoje a palavra fala sobre perfeccionismo. Querer tudo do meu jeito, quando eu quero, tudo certinho, tudo programado, tudo cronometrado. E às vezes, para Deus tirar da gente esse certo perfeccionismo, Ele tira o controle das nossas mãos e quem começa a comandar é Ele.
para que você possa entender que não é sobre você, é sobre Ele. Que quem cronometra a vida não sou eu, nem você, é Ele. E às vezes a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas a verdade nem sempre é no nosso tempo. Na verdade, quase nunca é sobre o nosso tempo. Se eu pudesse fazer certas coisas, elas seriam para agora, para hoje, para já. Mas aí vem Deus com a sua potente mão, arranca o controle das suas mãos e mostra que é sobre Ele, que sempre foi sobre Ele e que sempre será sobre Ele. Que todos os milagres na sua vida são para a honra e glória dele. Eu sei que se a gente pudesse fazer tudo certinho, sem errar, nós faríamos sem dúvidas nenhuma. Mas aqui eu estou falando de seres humanos falhos, desde a pessoa que prega até a pessoa que me escuta. Por mais que existam cargos elevados, ou cargos menores, ou cargos nenhum, é tudo sobre ele. E para o reino dos céus não existe cargo. Seja lá de pastor, seja lá de pastor ou missionário. Ele não vê a gente assim. Ele vê a gente muito além das aparências. Vê a gente quando a gente dorme, até quando a gente acorda. Esse é o Deus que nós seguimos. Todas as vezes que eu entrar na frente dessa tela, eu irei pregar um Deus que ainda faz. E que nenhuma das palavras que estão escritas dentro da Bíblia são mentira. Eu acredito em todas elas. De Gênesis a Apocalipse. E hoje Deus vem trazer pessoas aqui para curar almas. Que por mais que digam que estão saradas, não estão saradas nada. Todos os dias acontece algo para decepcionar a gente. E hoje eu venho humildemente na frente dessa tela pedir ao Senhor Todo-Poderoso que ensine-nos a perdoar todos os dias. Perdoar não significa conviver. Perdoar é diferente.
Eu te perdoo, mas você segue seu caminho e eu sigo o meu. E você vive em paz da forma que você quer e eu vivo em paz da forma que eu quero. Senhor, ensina-nos a perdoar. Coloca um filtro nos nossos ouvidos para que nem tudo chegue ao nosso coração. A sua palavra diz que sobre tudo que devemos guardar, guardemos o coração. Guardemos o nosso coração. E se a gente não está sabendo guardar o nosso coração, guarda ele pra gente, Senhor. Se a gente está se ferindo demais, tentando agir com as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos, só deixe entrar no nosso coração quem for para ficar, quem for para cuidar, quem for para amar, quem for para nos ajudar a sermos alguém melhores. Que aprendamos a dizer não para tudo aquilo que nos faz mal. Amém, pastora. Sente vontade, repete comigo. A partir de hoje, Senhor, eu peço que o Senhor seja o guarda do meu coração. Que só alguém que saiba cuidar dele devidamente, amigos que saibam preservá-lo, consigam entrar aqui dentro. Torna o nosso coração um jardim fechado. E quando eu falo em jardim fechado, eu falo em questão de relacionamento. Mas mesmo que as pessoas não consigam distribuir amor pra gente, que a gente nunca seja uma pessoa que não consiga distribuir amor. Afinal, todos nós estamos aqui embaixo buscando sermos melhores a cada dia. Então ensina-nos, Senhor, guarda, faz um reservatório da caixinha das boas lembranças. E que traga existência na vida de outras pessoas e na nossa vida também. Tudo aquilo que já fizeram de bom pra gente. E tudo que elas fizeram de mal seja jogado no mar do esquecimento. Porque quando eu me lembro do bem que me fizeram e me esqueço da maldade que me causaram, entra em mim um coração perdoador. Que o Senhor possa curar, Jeová Rafá, as feridas do nosso coração.
que o Senhor Jeová Rafá possa curar a nossa mente, libertar a nossa mente de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos faz ser escravos, e que só fique sentimentos que são para sua honra e glória. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo uniões de propósito. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo amizades de propósito. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que as pessoas que surgirem na sua vida não irão atrapalhar a tua caminhada ou o começo da tua caminhada com Deus. Pedimos de todo o coração, afasta, Senhor, tudo aquilo que não te glorifica. Tira de nós tudo aquilo que não te glorifica. Mata em nós, todo dia, um pouco do nosso eu. E que cada dia eu possa ser e ter atitudes semelhantes a Jesus Cristo. Tira de mim todo preconceito e julgamento, preconceito de coisas que eu não conheço, preconceito, um conceito de uma coisa antes mesmo de conhecer. Pedimos, Senhor, que seja quebrado e desfeito toda palavra de praga sobre a nossa vida, toda palavra de maldição sobre a nossa vida, todas as palavras que ouvimos dentro do ventre da nossa mãe. Vai curando, Jeová Rafá. Palavras que ouvimos de coleguinhas, vai curando, Senhor. Vai tirando, Senhor, com raiz em tudo, todo sentimento de amargura e frustração. E que todos os dias eu diminua para que o Senhor possa crescer em mim. Que eu diminua para que o Senhor possa crescer em mim. E que tudo que acontecer na minha vida seja para a tua honra e glória. Amém? Glória a Deus, Senhor. Perfeccionismo. O objetivo inatingível. Vou colocar o óculos, viu? Irresistível. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. A irresistível necessidade de ser mais do que se é capaz é a motivação impulsora por trás do perfeccionismo. Ela brota de uma insegurança profunda, um medo inquietante de que ser apenas a mulher e o homem que Deus fez de alguma forma não é bom bastante. O anseio pela perfeição absoluta é enraizado na lembrança perdida do paraíso. Olha isso.
Dentro de cada fiel existe um barômetro interno de como as coisas devem ser. Um desejo ardente pela perfeição que só encontraremos no céu. Sou eu que estou falando, não. Quem está falando é a Bíblia. Tem noção disso? Quem está falando é a Bíblia. A gente não vai conseguir atingir essa perfeição que a gente quer. E acho até melhor e mais saudável a gente parar de tentar ser perfeito. Porque isso acaba adoecendo a gente. Todo mundo querendo ficar perfeito para entrar no céu. Jurandir, paz seja Jesus Cristo. Todo mundo querendo ser perfeito para entrar no céu, e a Bíblia acaba de falar que a gente só vai chegar à perfeição quando chegar no céu. Enquanto seres humanos decaídos, a gente não consegue ser perfeito. Eu já disse aqui antes, só que eu sempre gosto de ressaltar e de trazer. Por quê? Porque eu vejo um monte de gente, e eu fui uma delas, que buscavam a perfeição que eu nunca ia achar. Eu sou um ser humano que às vezes até eu mesmo me decepciono comigo. E provavelmente já deve ter acontecido com vocês também. A gente se decepcionar com a gente mesmo. Nossa, como eu tive essa atitude, nossa, o que eu não pensei antes de fazer, por que eu não pensei antes de falar? Nossa, eu não acredito que eu tive essa atitude. A gente se decepciona com a gente mesmo. E eu vou ler mais uma vez, para ficar bem guardadinho no teu coração. Em cada fiel existe um barômetro interno de como as coisas devem ser. Um desejo ardente pela perfeição que só encontraremos no céu. Alguma coisa dentro de você sabe que não importa quão boas as coisas estão, elas deveriam estar melhores. Um dia elas estarão, mas não agora. Outra parte, a nossa vida nunca vai estar 100% perfeita. Porque esse senso de paz total, esse senso de céu, é algo que veio da gente lá na época do paraíso e ficou guardado, ficou registrado dentro de nós. E às vezes a gente procura o emprego perfeito, a pessoa perfeita, um filho perfeito, um modo de viver perfeito. E aí a gente não encontra e acaba o que acontecendo, que a gente fica frustrado. Porque o que a gente está procurando aqui embaixo é só lá em cima que a gente vai achar.
Saber como poderia ser, enquanto se vive o que é, provoca uma tensão doentia. Compreender o desejo inato por perfeição pode levar a uma antecipação e esperança mais profundas na eternidade. Também ajuda a livrar-se das exigências que a vida no presente deve satisfazer todos os desejos. Ao mesmo tempo, o Senhor chama cada fiel a buscar a plenitude e a integridade do espírito, conceitos que são frequentes descritos como perfeitos no Novo Testamento. Mateus 5:48. A principal característica que você é chamado a aperfeiçoar na sua vida é a habilidade de amar. 1 João, capítulo 4, versículo 17 ao 19. No entanto, é impossível atingir a plenitude ou a perfeição como ser humano através do próprio esforço. Isso é manifestação do trabalho de Deus em você. Amém? E aí acaba virando uma doença, né? Eu quero estar feliz no 100%. Às vezes, quando tu não encontra o trabalho perfeito, tá passando problema na família. E às vezes, quando você não tá passando problema na família, tá passando problema na saúde. E isso quando não vem tudo ao mesmo tempo, assim como sobreveio na vida de Jó, como sobreveio na vida de Jó, a gente sabe disso. Jó não passou provação porque Jó estava pecando ou ele estava errando em alguma coisa. Jó pagava o dízimo até dos filhos dele, fazia orações, pagava sacrifícios para que, se os filhos dele, caso tivesse pecado, ele pudesse se redimir, se retratar com Deus. Jó era íntegro, a Bíblia fala, íntegro, temente e reto. E aí um certo dia Satanás ousou-se ir ao trono, ele ousou-se ir ao trono, e disse assim para Deus: olha, eu observo o seu servo Jó. Vim da terra, né? Vim de passear pela terra, que é isso que ele faz. Por isso tantas calamidades andam acontecendo aqui embaixo. Tantas coisas ruins estão acontecendo aqui embaixo, porque ele rodeia. A palavra diz que ele rodeia como um leão, procurando a quem tragar. Como um leão, mas ele não é um leão. E aí ele pediu para Deus, para que pudesse tocar em tudo que Jó tinha. Porque na cabeça dele, né, ele achava que Jó era grato, íntegro, temente e reto, porque ele era muito abençoado aqui na terra. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem esse dom incrível de transformar até o sofrimento em aprendizado. Ele deixou que ele tocasse em todas as coisas de Jó. E Jó não reclamou.
não murmurou. E sabemos que a recompensa de Jó, que era a parte da murmuração que eu estava falando, e sabemos que a recompensa de Jó foi uma restituição em dobro. Mas além disso, eles falam muito da restituição em dobro. Mas eles não falam dessa frase mais importante. Porque mesmo sendo íntegro, temente e reto, Jó não conhecia Deus face a face. Como é que você sabe disso, Ellen? Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Dá para entender que a gente sabe que cada processo que a gente passa com Deus, sozinho dentro do quarto, ou mesmo acompanhado, porque tem coisas que a gente passa acompanhado que Deus não deixa a pessoa que está do nosso lado ver, porque é a nossa prova com Ele, é a nossa prova com Ele. E o mais legal de tudo isso é que além de sair restituído, Jó saiu conhecendo Deus plenamente. Provavelmente nessa experiência ele deve ter tido muitos encontros. Ele deve ter ficado mais sensível à voz de Deus. E nem sempre a aprovação é para nos matar ou para nos castigar. Na maioria das vezes, a provação é para que possamos mudar de nível. Você já reparou que todas as vezes que você estava prestes a receber uma bênção, a pressão aumentou? A vontade de desistir aumentou? O eu não consigo, eu não sou capaz aumentou? E aí quando você vai olhar lá para trás, você fala, era por causa disso que ele estava me atacando? Você percebe que você subiu de nível, se tornou mais forte, mais resiliente. Coisas que te machucavam agora não te machucam mais. E não é porque você se tornou frio ou fria, mas é porque o poder do Senhor se aperfeiçoou enquanto você estava fraco. O poder do Senhor se aperfeiçoou enquanto você estava fraco. O poder do Senhor se aperfeiçoou na hora que você estava se sentindo mais para baixo. Porque foi aí que você percebeu que quem lutava suas guerras não era você. Quantas vezes você achava que era o fim? Deus com a potente mão dele vinha e te carregava no colo. Porque até isso é para a honra e glória dele.
que eu venho dizer para você que independente da provação que estiver passando, independente do momento, circunstância, causa que você esteja passando agora, primeiro, não é para a morte, é para a glória de Deus. Segundo, talvez seja para fazer com que você tenha muito mais intimidade com Deus e possa falar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, mas hoje os meus olhos te veem, te contemplam. Eu contemplei maravilhas na minha vida, eu contemplei milagres, prodígios, eu contemplei o Senhor me sustentando nas horas em que eu achei que eu não pudesse suportar. Tão linda essa palavra hoje, né? Que Deus possa nos fazer entender o porquê estamos passando tudo o que estamos passando. Mas o melhor de tudo é que Ele faça a gente entender o que estamos passando sem reclamar, sem murmurar. Para que a gente possa sair passar dessa fase e que a gente consiga atingir o próximo nível que Ele tem pra gente. Porque depois de toda aprovação há um próximo nível. Amém, pastora, é isso aí. Louvado sejas tu, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que escuta, que vê, que pega. Louvado sejas tu, Deus Todo-Poderoso, que ainda continua executando e fazendo milagres. Louvado sejas tu, Filho de Deus. Bendito sejas tu, que morreu por nós numa cruz, para que os nossos pecados fossem aniquilados. Porque tu é o maior sinônimo de amor, Jesus Cristo. Tu és o maior sinônimo de amor. E por mais que eu ficasse aqui horas e horas tentando te agradecer, eu jamais conseguiria expressar a ti o quão grato eu sou. Eu jamais conseguiria expressar a ti o quão grato eu sou por ter investido em mim quando nem eu mesmo investia, Senhor. Reacende em nós a chama do Espírito Santo. Reaviva-nos, Senhor. Reaviva a nossa fé. Desenterra os nossos sonhos. E nós sempre seremos gratos a Ti. Só sabe quem vivenciou. E quem ainda não vivenciou, que vivencie, Senhor. Que possa ter essa experiência de Jó e no final dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar,
mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de perto. Reacende em nós, Senhor, a chama do Espírito Santo. Que essa chama nunca se apague. Que pessoas que estão se sentindo frias espiritualmente voltem a sentir a tua presença. Voltem a se entregar na sua presença. Voltem a acordar de madrugada, dobrar os joelhos no chão e pedir, assim como Davi fez, que retire tudo de mim, mas não retire a sua presença. Porque com a sua presença, Senhor, eu chego em qualquer lugar. Com a sua força, Senhor, eu chego em qualquer lugar. A única coisa que eu peço, Senhor, é que esteja comigo, que esteja com os meus irmãos, porque aonde o Senhor está, é segurança plena, é plena segurança, Senhor. Vai tocando em mim, causando um mover. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Emerson, boa noite. Vai tocando em mim, Senhor, e causando um mover de dentro para fora. Vai primeiro, Jeová Rafá, curando as nossas feridas. Feridas antigas. Mas que toda vez que alguém cutuca ainda dói, não cicatrizadas devidamente. Cicatriza essas feridas, Senhor, desde lá da infância até agora. Realiza em nós uma obra completa. Que não sejamos um vaso rachado, mas que sejamos um vaso completo e inteiro nas suas mãos. E quando estivermos nos sentindo superiores aos outros, quebra e refaz o vaso de novo, Senhor. Tudo para a tua honra e glória. Amém. Linda palavra abençoada. Agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos por mais um dia que o Senhor já nos permitiu viver. Já virou a noite, né? Meia-noite é pra lá. E agradecemos pelo dia de ontem e agradecemos pelo dia de hoje, que está só começando. Que o Senhor nos dê uma noite reparadora, um sono reparador. Que possa aperfeiçoar em nós tudo aquilo que ainda falta. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te proteja e te livre de todo mal. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem, onde quer que você for. Que sejamos assim como Davi. Prezemos a presença de Deus.
Não aceitemos ficar sem a presença de Deus. Amém, meus amores? Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. E assim que eu puder, eu volto. Vocês tenham uma excelente noite. Amém?